para a nossa primeira palestra com o tema Improbidade Administrativa, Reflexos das Alterações da LINDB, consultor jurídico, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Direito Administrativo, procurador de Justiça aposentado do Estado do Rio de Janeiro, Dr. José dos Santos Carvalho Filho. Doutor, boa palestra. Meus caros amigos, bom dia a todos. Eu quero, assim, primeiramente agradecer ao convite que me foi formulado para participar mais uma vez desse prestigioso Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, numa cidade hospitaleira, com o povo hospitaleiro, a quem eu rendo aqui minhas homenagens. Também cumprimentar os meus ilustres companheiros de palestra, doutor professor Tiago Marrara, professor Márcio Camaruzano, meus amigos especiais, e a professora Fabiola Marchetti, que nos dá a honra de presidir essa parte do Congresso. Eu não estou vendo a marcação ali do... eu estou preocupado porque um dos meus princípios é nunca ultrapassar o horário que me foi destinado, exatamente para não cansar a paciência de vocês e respeitar os meus ilustres colegas também que vão falar posteriormente. Bom, também agradecer ao meu amigo João Paulo Lacerda, do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, com quem eu tive o prazer de contactar no Rio de Janeiro há poucos dias num congresso, e agradecer também, principalmente, a vocês todos que sempre nos prestigiam com a sua presença. Também não quero esquecer os ilustres professores que nos honram com a sua presença aqui, que, por sua generosidade, eu também agradeço estarem aqui conosco. Amigos, o tema é um tema que, evidentemente, vai proporcionar algumas reflexões, mas não vai proporcionar verdades absolutas, porque nós vamos ver aqui que você falar em reflexo das alterações da lei de introdução às normas de direito brasileiro sobre outras leis, e no caso aqui é sobre especificamente a lei de improbidade administrativa e a ação respectiva de improbidade administrativa, falarmos sobre reflexos dessa lei realmente vai exigir algum esforço de hermenêutica. E eu gostaria, assim, de muito brevemente, muito objetivamente, fazer primeiro uma consideração rápida, muito rápida, porque quem fala em reflexo de uma lei sobre outra lei deve ao menos dizer o que existe de atual nessas leis. E eu começo pela lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa é de 92, junho de 92, portanto ela tem aí 27 anos. E hoje, 27 anos depois, você pergunta se ela realmente atingiu ou tem atingido o seu objetivo. O que eu posso dizer para você, porque isso me interessa, faz parte das minhas pesquisas, é que eu hoje considero a questão da probidade ética como um aspecto social. Não só o direito enfrenta o problema ético na sociedade, o problema é sociológico. E nós temos vários fatores que mobilizam o nosso standard, o nosso padrão ético atual. Há muitos fatores. Fatores que não podem ser afastados no espaço ou num tempo de 1 minuto. Eu até acho, já tenho dito isso, que sociologicamente a nossa sociedade padece de uma endemia social. A gente não gosta muito de dizer isso, mas a gente precisa refletir sobre o nosso comportamento. Eu não me refiro a 1, a 2, nem a 3. Eu me refiro à chamada média social. Existem questões metajurídicas que mobilizam a questão da improbidade. E você vê que a questão da ética, da probidade, ela é tão fundamental para a nossa sociedade, que se você permear a nossa Constituição, você vai encontrar N normas
cujo fundamento maior é a preservação da probidade, da moralidade e da ética. Você vai encontrar normas que tratam expressamente, indicam expressamente o princípio da moralidade como um princípio da administração. Você encontra atos de improbidade previstos no artigo 37, parágrafo 4º. Você encontra nos bastidores de diversas normas a preocupação com a probidade, é o concurso público, é a licitação, porque o nosso constituinte, e você sabe que os constituintes se valem de fatores sociológicos, entre outros, para produzir a Constituição, eles evidentemente expressaram, retrataram aqui a sua preocupação com esse aspecto social relativo à moralidade. Só para você ter uma ideia, eu tenho essa pesquisa aqui do CNJ, até 2015, haviam sido propostas 105 mil ações de improbidade. 105 mil ações de improbidade. Se você fizer uma média social em relação aos agentes públicos, que a improbidade é só para os agentes públicos, ou pelo menos basicamente para os agentes públicos, você vai encontrar uma média inaceitável em termos sociológicos. E não precisamos ir muito longe para vermos as pessoas que hoje estão sendo investigadas ou presas. É incrível você pensar que ex-presidente de Câmara, ex-governador, ex-presidente... É incrível você pensar, tem alguma coisa de errado. Se você pesquisar nas sociedades modernas, talvez você não encontre um conjunto de sujeitos que integraram a alta cúpula da governança do país, investigados e presos. Mas não é um nem dois, são vários. E quem quiser um exemplo melhor é o estado do Rio de Janeiro. Eu não me lembro mais qual foi o último governador sobre o qual nada pesa em termos de problema. Eu não me lembro mais qual foi. Porque de vários para cá, todos têm problemas. Tem alguma coisa de errado. Nós temos que reconhecer isso. Eu não vou transformar, talvez você também não possa, só se a sociedade pretender. Isso é improbidade. Agora, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Todo mundo sabe aqui, né, que a lei 13.655, ela é de abril de 18, portanto tem 1 ano e meio, que ela acrescentou 10 artigos à lei de introdução, aquela lá de 1940 e poucos, e criando um regime de direito público. Agora você imagine nós acostumados sempre aquelas velhas normas da lei de introdução, a lei nova, a revoga anterior, a lei... de repente entram 10 normas novas, todas tratando de assuntos sensíveis na área do direito público. Eu vou dizer para você uma coisa com franqueza. Eu tenho pesquisado, até porque me interessa saber dessas respostas, mas você sabe que parece que o mundo jurídico, com honrosas exceções, que o mundo jurídico ainda não absorveu muito bem as indicações da lei de introdução, ou melhor, das alterações introduzidas na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Eu não tenho visto um alarde que deveria existir em relação à importância das normas que dela emanam. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa num tribunal de justiça e 50% dos juízes de primeiro grau ainda não confessaram que ainda não se tinham detido no exame das novas normas da lei de introdução. 50%, quer dizer, como é que essas normas poderiam ser aplicadas exatamente por aquele que é o aplicador da lei? Então, isso é um dado que precisa ser examinado, avaliado, né? E, como sempre, nós temos um probleminha grave, que é o de que a lei de introdução, nessa parte nova, ela contém alguns pontos polêmicos. E o que é mais importante, ela contém algumas normas baseadas em valores um pouco abstratos, princípios, conceitos jurídicos indeterminados.
E hoje estou convencido, depois de 200 anos estudando isso, estou convencido que uma das coisas mais perigosas no direito administrativo é o conceito jurídico indeterminado. Não tem coisa mais fluida, não tem coisa mais flexível, que pode variar ao sabor dos humores de cada intérprete. Eu vejo com muito cuidado, muita precaução, essa questão, enfim, ligada aos conceitos jurídicos indeterminados. E na lei de introdução, há alguns. Então, o que me parece, para encerrar o assunto sobre a lei de introdução e falarmos dos reflexos, o que me parece importante, na minha opinião? Claro que isso aqui, submeto à apreciação de vocês todos, que são estudantes também, estudiosos com a gente. O que me parece é que o problema da lei de introdução, os novos artigos, o problema vai ser de aplicabilidade. Eu percebi que as pessoas entendem muito bem o que o legislador quis dizer. Mas quando chega na parte de mas como é que a gente vai aplicar? A gente sente que há uma trava. Porque uma coisa é você ter inteligência da lei, e outra coisa é você aplicá-la e fazendo-a incidir sobre um caso concreto. E aí nós perguntamos, nós somos bons aplicadores da lei? Somos bons aplicadores da lei? Isso é muito importante que a gente reflita sobre isso. Mas sem perda de tempo, eu gostaria de imediato de fazer rapidíssimas considerações sobre o que pode ser influência da lei de introdução sobre a lei de improbidade. Bom, em primeiro lugar, o artigo 20 da lei de introdução, quando eu falo lei de introdução dos artigos novos, ela trata de uma situação sensível, que é a decisão baseada em valores jurídicos abstratos. O legislador não colocou isso aqui de graça. Ele não colocou, olha, você não pode decidir com base em valor jurídico. Sabe por quê? Porque o valor jurídico abstrato, ele não dá nenhuma segurança jurídica a ninguém. Se você observar bem, se o aplicador quiser, ele faz quase que inserir todos os conflitos dentro de um determinado valor jurídico abstrato, exatamente porque ele é abstrato. Então, assim como os valores jurídicos abstratos são relevantíssimos, eles podem gerar um certo perigo no momento de aplicação da lei. E mais, uma certa insegurança jurídica. Eu temo muito pela aplicabilidade de valores jurídicos abstratos. Então, na lei de improbidade, tem dois artigos que não tem nenhuma relação direta com esse aspecto, que é o artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito, o artigo 10, que trata da lesão ao erário. Esses dispositivos são baseados em fatos concretos. Então, dificilmente haverá a incidência de uma interpretação calcada no artigo 20 da lei de introdução, a não ser o artigo 11, porque o artigo 11 da lei de improbidade, ele considera improbidade a violação a princípios. Ora, não tem coisa mais fluida, se você não estiver diante de fatos concretos, do que violação a princípios. Aliás, eu não canso de dizer, e vou fazer o parênteses assim, eu adoro princípios, eu adoro o pós-positivismo, eu acho que o ordenamento não pode vir somente do que está escrito, mas eu temo muito a aplicabilidade dos princípios quando a sociedade jurídica não tem uma maturidade, uma sensibilidade adequadas para a aplicação de valores jurídicos abstratos, princípios. Por isso eu digo para você que não foi à toa que o legislador inseriu aqui, ó, não vale decidir com valor jurídico abstrato, está aqui no artigo 20, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Estão vendo como a questão é de difícil aplicabilidade? Sem que sejam consideradas circunstâncias práticas. Quais circunstâncias práticas? Passo para o artigo 22, parágrafo 1º, para podermos ver se há alguma aplicação. Esse tem uma aplicação muito grande.
O artigo 22, só para relembrar, ele diz assim: na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados, veja bem, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Estão vendo aqui que isso aqui é uma forma protetiva do gestor. Ou seja, vamos tratar o gestor? Vamos. Vamos analisar a sua conduta? Vamos. Mas temos que considerar algumas coisas? Temos que considerar dificuldades, obstáculos, porque existem mesmo. Existem mesmo. E o parágrafo 1º do artigo 22 diz assim: em decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, etc., etc., serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Eu aqui vou me adstringir à questão da gestão pública com dificuldades e obstáculos. Essa norma ela foi introduzida por causa dos abusos cometidos por autores de ação de improbidade. E eu tenho isso bem perto de mim, posso falar para você, de perto, porque a minha carreira toda foi no Ministério Público. Eu tive a honra de ocupar o cargo de consultoria geral do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, e eu presenciei o propósito de alguns colegas sobre como propor ações de improbidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Você sabe que quem propõe ação de improbidade está numa situação cômoda, está sentado aqui, tem uma escrivaninha aqui, e é só redigir, é fácil. Agora, o processo é desse tamanho. O inquérito civil é desse tamanho. Mas o certo é você perscrutar no inquérito a atuação de cada um. Sabe qual é a noção de alguns colegas que eu ouvi? Não, vamos colocar todo mundo e na ação a gente vê quem está dentro e quem está fora. Eu ouvi de vários colegas. Quer dizer, tem 10 pessoas, 3 são realmente envolvidas, 7 estavam passando no local, escorregaram, ó, escorregou, foi para dar uma senha. Aí, vamos botar todo mundo, depois a gente... Mas não é bem assim. Você sabe por que não é assim, né? Porque, gente, depois que a ação está proposta contra o fulano, ninguém quer saber se o fulano fez ou não. O pessoal só diz assim nos cantos. Viu? Não é assim mesmo? Ih, rapaz, ó, tá pegando pro cara ali. O cara está respondendo a uma ação de improbidade. O cara nem participou do ato ímprobo, mas ele está lá respondendo como réu. E se você tirar a certidão negativa dele, vai aparecer lá respondendo a ação de improbidade. E eu pergunto a você se os intérpretes, quando veem uma informação de uma certidão de que alguém responde improbidade, se ele vai considerar que ele pode não estar sendo acusado justamente, ou se ele está sendo acusado justamente. É uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Então, o que esse dispositivo incide na lei de improbidade? Ele deverá obrigar os autores da ação de improbidade, eu digo autores porque o MP é 90%, mas o ente público também tem legitimidade ativa para a propositura da ação. Então, os autores, eles têm que ter a sensibilidade de verificar realmente aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o ato ímprobo. E não simplesmente colocar todos numa vala e depois, não é depois, a averiguação tem que ser anterior, exatamente para evitar o dissabor de o sujeito ser considerado réu numa ação de improbidade e depois de anos o juízo diz não, absolvido, não teve nada a ver, nem participou. Você vê isso N vezes. Às vezes o gestor agiu de uma forma indevida, não violou o erário, não cometeu enriquecimento, mas agiu conforme uma circunstância, uma dificuldade que existe mesmo.
Então, essas coisas elas precisam ser consideradas para que não se cometam injustiças. Porque vou dizer para você, gente, muitas pessoas, inclusive eu, já recusaram convites para ocupar cargo de direção nos órgãos. Eu recebi uns 50. Você quer ser procurador-geral? Não. Você quer ser consultor? Não. Sabe por quê? Porque nós ainda temos aquele ranço de que o sucessor, se não for da mesma turma do antecessor, ele começa a procurar atos de improbidade do antecessor. E aí, os antecessores, mesmo tendo agido corretamente, ficam sujeitos a uma ação de improbidade. Até que ele prove que ele não teve participação na improbidade, isso demanda não sei quanto tempo. Então, enfim, na minha opinião, esse artigo 22 ele é uma forma de exortar os autores de ações de improbidade a terem um cuidado redobrado ao inserirem pessoas no polo passivo da relação processual. Posso garantir a você, enquanto o cara está no inquérito, é uma coisa. Quando ele já está figurando como réu na ação, é outra conversa. Infelizmente, a nossa sociedade olha sempre com um olhar desconfiado. E ele tá respondendo, eu não quero saber se o cara é bom ou mal, está respondendo, só por estar ali, ele já é um ímprobo por presunção. Isso não é verdadeiro. A presunção devia ser excluída no inquérito, na transição entre o inquérito civil e a ação de improbidade. Eu não quero aqui desculpar maus gestores, quero deixar bem claro. O que todo mundo disse quando a lei veio é o seguinte: agora os gestores vão... Não é isso. Os gestores vão se beneficiar, agora que vai ser beleza. Não é assim. Nem a gente pode interpretar com radicalismo A nem com radicalismo B. O que se quer é que as ações, as pretensões sejam calcadas em dados consistentes. É isso que a gente pretende para não sofrer os efeitos disso. E eu aqui gostaria de, já encerrando a nossa exposição, breve, até por causa do tempo, com dois dispositivos rapidinhos. Primeiro, a lei de introdução criou uma compensação. Vocês já estudaram isso, né? Com certeza. Uma compensação quer dizer, eu fui estudar os móveis do legislador, os elementos mobilizadores do legislador para criar a norma, viu, Márcio? Exatamente a norma ligada à compensação. Ela causa uma certa espécie porque nós não estamos habituados a esse processo de compensação. Mas, se você pensar bem, há situações em que o particular devia ser compensado por algumas atuações do poder público. Vou te dar um exemplo prático. Uma liminar suspende a atividade de uma fábrica. Uma liminar, essas tutelas de urgência que a gente usa muito, todo mundo usa hoje tutela de urgência, porque todo mundo quer urgente. Aí, pum, o poder público paralisa a atividade da fábrica e 2 anos depois libera, porque nada foi constatado de ilícito na atividade. E o prejuízo da empresa nesses 2 anos paralisada por uma medida liminar, que, portanto, só tem valor cautelar. Não tem sentido. Esse cara precisa ser compensado. Precisa ser compensado. E outros exemplos semelhantes. Bom, aqui também é uma coisa que vai se começar a pensar. Eu tenho para mim que réus de improbidade que conseguirem comprovar com elementos consistentes que não havia justa causa para a ação de improbidade, eles vão acabar tendo suporte jurídico para postular uma compensação indenizatória, em razão dos danos, no caso aí, possivelmente danos morais que ele sofreu por estar subjúdice por questões que não deveriam ter sido postas. Aliás, só para você, eu até coloquei aqui, porque vale a pena, a lei de abuso de autoridade, né, que hoje está sob discussão, eu aqui não vou entrar no mérito dela, mas só vou lembrar um dispositivo para você que diz assim:
dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada, ou contra quem sabe inocente, vamos esquecer o quem sabe inocente, que é mais raro, mas sem justa causa fundamentada. Então vai haver uma discussão sobre isso realmente. Escuta, você me inseriu aqui nesse polo, mas qual foi a sua causa da minha inserção? E vai se discutir se a causa foi justa causa ou não para inserção. Se não for, o agente que inseriu, e daí o receio de juízes, promotores, né, claro, vão defender do seu lado, o receio deles em relação a essas novas normas, que podem acabar refletindo sobre eles. Né? Enfim, encerro com o artigo 28. O artigo 28, vou falar brevemente, porque o nosso tempo está esgotando aqui, ele é um artigo polêmico. O legislador resolveu dizer o seguinte: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro. Quer dizer, o legislador aqui, não satisfeito com as confusões que já envolvem a questão do agente, criou outras. De repente, caiu de paraquedas o erro grosseiro. Até então, a Constituição nem usa essa expressão. A Constituição diz que lá, se houver dolo ou culpa, ponto. Eu falei erro grosseiro. Erro grosseiro era uma expressão usada para pareceristas, especialmente para pareceristas, porque se discutia, o parecerista deve ser investigado, aí se dizia, não, o parecerista é um cara que opina, então ele só deve responder se tiver agido com dolo ou erro grosseiro, quer dizer, um erro inaceitável e tudo. Mas imagina um parecerista jurídico que deu uma opinião sobre licitação, baseada num determinado artigo, um determinado jurista, e depois esse parecer é acolhido, e aí depois vou dizer, você cometeu um erro grosseiro, você deveria ter dito nesse sentido. Não, eu me baseei, entenderam? Quer dizer, essa história de discutir quando o erro é grosseiro ou não grosseiro vai gerar problemas de aplicabilidade. Outra coisa estranhíssima é a seguinte: o agente público responderá pessoalmente. O que quer dizer pessoalmente? Pessoalmente é porque é ele que vai responder, ou quer dizer que ele vai responder diretamente? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o cara ter responsabilidade direta, quer dizer, ele pode ser acionado diretamente. E outra coisa é ele ter pessoal, ou seja, ele ser o responsável pela prática do ato, que pode ser direto ou indiretamente. São coisas diferentes. Eu lhes digo isso porque, e eu finalizo aqui, pelo seguinte, porque tem havido um entendimento de que, com a menção do legislador à expressão dolo ou erro grosseiro, tem havido um entendimento de que esse artigo da lei de introdução teria, no caso, revogado o artigo 10, ou pelo menos derrogado o artigo 10 da lei de improbidade. Você sabe que a lei de improbidade, no artigo 10, ela trata dos atos de improbidade praticados com dolo ou culpa. É claro que existe aí uma corrente muito grande que entende que jamais poderia haver um ato de improbidade culposo, mas está lá na lei e até hoje não foi julgado inconstitucional. Temos 20 e tantos anos. Portanto, devo entender que o dolo ou culpa na lei de improbidade ainda permanece. Na minha opinião, jamais a lei de introdução poderia, de alguma forma, derrogar o artigo 10 da lei de improbidade, na minha opinião. Primeiro, porque a lei de introdução ela é genérica e a lei de improbidade é específica. Ela tem normas próprias. Ela é uma lei especial. Aquela que é assim nominada lá na lei de introdução é lei especial. Portanto, ela não tem que absorver esse tipo de norma. Esse é um argumento. O outro argumento
é o de que aqui nada se fala sobre improbidade. Dolo, erro grosseiro aqui, se fala em condutas normais dos agentes públicos, mas não se fala em termos de improbidade. E aí vem a seguinte questão: se eu considerar que não houve derrogação, vai continuar havendo culpa no artigo 10? Vai. Até que o Supremo declare a inconstitucionalidade do dispositivo, pelo menos é o que nós aprendemos, enquanto não houver a declaração, presume-se que a norma seja constitucional. Então, a meu ver, aqui poderá haver alguns problemas de interpretação em relação ao reflexo da lei de introdução sobre a ação de improbidade. Na minha opinião, o reflexo ele é mínimo nessa parte, porque a responsabilidade e os elementos subjetivos das práticas de improbidade, gostemos ou não, eu respeito quem não gosta da culpa, respeito, mas mal ou bem, legem habemos. A lei está lá, vigorando. E, portanto, se o artigo 10 diz que há improbidade quando há lesão ao erário, quando o ato é praticado por dolo ou culpa, nós temos que dizer que é dolo ou culpa. O que se tem procurado atenuar, e com razão, é que temos que proporcionalizar a culpa, também não vamos exagerar, pequenas irregularidades. Não, tudo bem. Isso aí já era aceito por todo mundo. Pequenas irregularidades, não vamos considerar isso. Mas ninguém considerou fora a culpa. É ruim, é ruim. Então, alteremos a lei. Isso é o que devemos fazer. Então, em breves palavras, e eu já estou vendo ali uma palavra com 3 letras, chamada fim, que significa dizer que meu tempo esgotou. Então, eu quero dizer para você que, brevemente, eu procurei abordar de forma clara que essa matéria exigiria um estudo mais aprofundado, mas não quero deixar de não só agradecer a presença dos meus colegas aqui, como também a sua presença que, claro, prestigia muito o nosso evento. Muito obrigado.